Oi, gente, vamos lá tentar chamar o Dr. Mauro, que eu enviei o convite e vai ser realmente muito legal. Acho que entrou. Agora deu! Nossa, Certo, mulher. que bom! A gente faz, né, do Instagram que nem a NET, né? Tira, desconecta e entra de novo. Como algum encanto, funciona, né? Então, a única coisa que a gente pede sempre paciência, a gente retoma sempre, né? Dando um oi para todos. Mas que bom que deu certo, né? Conseguimos Isso. entrar. E é um grande prazer, né, ter aqui para a gente trocar informações de um assunto, né, que a gente vai falar que é um nome que assusta bastante gente, Sim. né? Então, e entender, digamos, que o que vai, né? Não é só uma simples, né? Assim, chamada, não é uma loucura, mas tem muito mais coisa aí, né? E nada mais do que trazer, né, Dr. Mauro, para cá, para nos dar, né, informações, orientações a respeito. Mas antes eu queria fazer uma coisa. Eu queria que tu te apresentasse, né, para o meu público te conhecer e depois eu também vou me apresentar, né, para os teus seguidores também. E aí a gente vai, né, dar seguimento que a gente falou, né, tanta, a gente estava nos bastidores conversando, mas não, acho que não vai dar para conversar sobre tudo, tem muita coisa, né? E Total. na live anterior eu estava falando, né, que não vingou, né, que as perguntas foram 100%, né, só de caixinhas que foram mandadas, né? Então, assim, pelo menos essas pessoas que mandaram, elas vão ter essas respostas e é certo, né, vamos dizer assim, que vai fazer sentido para muita gente, porque é um assunto que né, nos meus atendimentos sempre vem, nos teus, né, também vem. Então, foi dada a largada, né? Vamos lá, e eu queria que tu pudesse te apresentar e a gente dar seguimento ao nosso assunto, né, bem intenso, né? Maravilha. Flávia, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Boa noite a todo mundo que está aqui, que vai depois ver. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Vamos falar sobre esse assunto, sobre psicose, nome que assusta, mas que gera muitas dúvidas. Hoje mesmo, mulher, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma seguidora perguntando: olha, você pode falar mais sobre psicose? Parece que é Deus. Eu falei: ó, 19 horas de hoje vai ter uma live. Olha Entra só. lá, a gente vai falar só sobre isso. Me chamo Mauro, sou médico pós-graduado em psiquiatria, psicoterapia e dependências químicas, várias outras coisas também. Atuo no CAPS AD em consultório particular. CAPS AD é o local que eu vou uma vez por semana, que toda a cota de psicose do ano eu pego lá, né? Que são pacientes que são dependentes químicos, que normalmente têm já uma predisposição muito grande a ter sintomas psicóticos, então tem muita mão com essa condição. E também no consultório particular a gente vê uma psicose que várias vezes é mais sutil, mais de alto funcionamento. Existe isso, a pessoa ela está tendo às vezes alucinação auditiva, ela está tendo sintomas psicóticos, mas está ali às vezes funcionando, claro que só por um tempo, né? Depois a pessoa realmente às vezes desorganiza, mas tem muita mão e, nossa, é uma coisa que eu domino, eu gosto muito de falar e está no meu dia a dia, né? Muito obrigado pelo convite, Flávia. Eu fui na fonte certa, né? Assim, Foi. descobri a psicose, tá? Aí o doutor Mauro, ele vai dar, né? Porque realmente... e é um assunto, por mais que a gente tenha, né, no cotidiano, ela é difícil, não é que seja difícil de tratar, mas é difícil de lidar com a pessoa para falar sobre isso, sobre um tabu que tem, né, sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar, eu também vou me apresentar, né? Presente-se. Eu sou a Flávia, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho com pacientes com transtorno bipolar e TDAH, né? Porque eu acredito que muitas coisas têm muita similaridade, né? Então foi uma coisa que eu achei interessante trabalhar em conjunto, né? Fui enfermeira por muitos anos antes de ser psicóloga, então a área da saúde mental já faz parte, né? E aí foi a enfermagem que me levou à psicologia, né? Eu sempre digo, eu saí da enfermagem, mas a enfermagem não saiu de mim, né? Então eu sempre vou ser uma enfermeira, né? Então isso me cativou e me levou a um doutorado em neurociências, né? Que E aí legal. hoje estou aqui, né? Para trabalhar, né? Diretamente com transtorno bipolar, né? O TDAH também associado ou não, né? Para
divulgar a ciência com, digamos, respeito à pessoa, né? Trazer pessoas, e isso é uma das minhas propostas, trazer sempre pessoas competentes, né, para falar, porque assim, Instagram, mídias no geral, tem muita gente falando, mas nem sempre são coisas verdadeiras, né? São fatias de coisas. Então, queria começar, então, tu me dizer um pouquinho assim, que é realmente psicose e como é que ela se manifesta? Né? Essa Boa. pergunta até me chamou a atenção, que ela veio várias pessoas, né? E eu disse, bom, então essa aí vai começar, né? Vai ser o que vai dar o abre-alas. O que é psicose? Psicose é a presença de sintomas que não deveriam estar ali e que mudam o juízo de realidade da pessoa. Ponto. A pessoa vê coisas que não deveria ver, vê coisas que não existem. Ouve, principalmente, a alucinação auditiva é o principal sintoma de alucinação. Ouve coisas que não existem, ouve vozes de chamado, pessoas chamando Flávia, Flávia. Você vai olhar assim, cadê? Não tem ninguém. Você vê vozes, as pessoas que têm alucinações auditivas mais graves, ouve vozes de comando. Flávia, mata a pessoa. Flávia, se joga desse prédio. É gravíssimo. Ou a pessoa pode ter delírios também. O que são delírios? Delírios são crenças irreais sobre aquilo, sobre a realidade à sua volta, aquilo que você está vivendo. E são crenças irreais que você não consegue remover daquela pessoa. Você não consegue argumentar, você não consegue demonstrar com lógica. Aquela crença ali é fixa durante o período do delírio. E é uma coisa importante, delírios e alucinações são para a vida toda? Tem períodos, normalmente. Né? Principalmente quando a pessoa está em tratamento, são períodos que a pessoa tem aquilo, depois ela fica com o juízo de realidade normal de novo. Né? Delírio, ele pode ser, por exemplo, de grandeza, a pessoa se achar a pessoa mais rica, mais bonita do mundo, a pessoa se achar um novo profeta, um novo filho de Deus, um novo escolhido, muito comum no transtorno bipolar. Né? Ou então delírios de perseguição, a pessoa acha que o FBI está atrás dela, a pessoa vê um carro vermelho passando na rua e fala, é aquilo. O É PT um está me chip perseguindo colocado no aqui. telefone, né? Isso aí tem muito, né? O chip colocar no telefone, então a Flávia está falando aqui, mas ela tem um chip na cabeça dela que está transmitindo com o meu pensamento. Então a gente está pensando a mesma coisa. Um delírio bizarro, um delírio de um outro tipo de delírio bizarro. Todos os meus órgãos estão mortos por dentro. Eu estou aqui só uma carcaça. Esse tipo de delírio que é mais bizarro, que é mais de perseguição, é mais comum na esquizofrenia ou nos transtornos que estão mais no espectro da esquizofrenia. No transtorno bipolar é muito mais comum o delírio de grandeza, aquela coisa que a pessoa se vê muito maior que ela é, aquela coisa que a pessoa vê que o futuro do mundo está ali nas mãos dela. Ou então uma história, não sei se você já pegou uma história dessa, Flávia. Tinha uma paciente minha bipolar que ela tinha um delírio eritomaníaco com Macron. Então, ela tinha certeza que ela estava aqui do interior do Ceará. Ela estava trocando cartas com o Macron e que o Macron em 2 meses iria vir para cá para visitá-la e tomá-la como esposa. E é até engraçado, né? Muito Mas parecido, uma história parecida, né? Estou esperando, eu acho que foi um artista, né, que teve. E a teve, gente pensa que é raro, mas não é tão incomum, né, desse não é. tipo de situação, ou de ser, né, digamos, de trabalhar em uma grande empreendedorismo, né, onde aquele investimento vai ser, né, o recurso de milhões, né? Isso acontece muito, né? A gente pensa que não. E aí a pessoa vai lá e investe um dinheiro que tem, às vezes até o que não tem, né? Para resolver aquilo ali. Então, assim, é muito comum, né? De ver, de conseguir entrar num mundo, né, paralelo, digamos, de grandiosidade e querer estar à altura e um investimento financeiro, né? Não sei se isso acontece contigo. 100%, 100%. Esse tipo de coisa é uma coisa quase delirante, né, que as pessoas fazem e quando elas são muito impulsivas, que elas estão assim com uma autoestima muito alta, ali, né, delirando que são excelentes investidores, gênios da bolsa, fazem isso. Fazem investimentos arriscados, fazem coisas na impulsividade que tem certeza que vão dar certo e olham para trás e falam, cara, onde é que eu estava na cabeça? Tem uma história interessante
Tem uma senhora que eu conheci que ela, numa mania psicótica, delirante, ela alugou um carro, foi lá na locadora, pegou a chave do carro, se dirigiu até a igreja, falou assim pro pastor, tá aqui, ó, comprei pra igreja. Entendeu? Cara, assim, não faz sentido nenhum o que ela fez. Mas fez na cabeça dela. Ela tinha certeza que ela estava comprando um carro e fazendo um bem, porque ela era uma magnata, porque ela era uma grande benfeitora da igreja, né? Então, esse tipo de coisa acontece e não é tão incomum. Não é tão incomum. Algumas coisas que a gente vê por aí no dia a dia, que passam batido às vezes porque a pessoa tem muito dinheiro, porque, sei lá, é Sim. mania psicótica. Doações, né, de volumes muito grandes. Lógico, a gente sabe que pessoas que têm, digamos, uma condição financeira muito grande, muitas vezes são altruístas. Sim. Ajudam, dão aquele dinheiro, mas de uma forma consciente, ninguém sabe, né? Tá lá, né? Assim, alguns, né, eu vejo pela história de alguns pacientes, eles fazem, né? Dão, o que que precisa para aquela ONG? Precisa disso e disso. Então tá, deposita. Vamos tirar foto? Não, não quero, né? Tô fazendo minha... Agora, muitas vezes essa parte da grandiosidade, ele vai lá e ele entra com pompa, né? Porque eu sou um benfeitor, olha como eu faço. Então, assim, é uma linha tênue, mas que muitas vezes dá para observar, né? Esse tipo de situação. E até uma das perguntas que o pessoal fez é se dá para a pessoa que tem a psicose, ela consegue ter consciência do que está acontecendo. Como é que é no teu cotidiano essa questão, né? Eu não sei se tu vai concordar comigo, tá? Quando a pessoa está muito psicoeducada, ela pode ter consciência das alucinações auditivas. Se ela estiver muito psicoeducada mesmo, ela pode ter algum lapso de consciência durante algum delírio. Mas é quase impossível, especialmente nos delírios. No delírio, tudo que a pessoa já ouviu não faz mais sentido. A realidade é aquela ali. Como é que você vai convencer que a realidade é outra? Tem um filme muito legal sobre isso, que é Uma Mente Brilhante. O filme do Uma Mente Brilhante, excelente, né? Retrata um delírio paranoide clássico. Clássico. A pessoa, ela cria... Não é nem que ela cria, né? Mas a doença, ela faz com que a pessoa perceba tudo girando ao redor dela, pessoas perseguindo ela. Toda uma estrutura. E a partir do momento que para de tomar medicação ou tem algum agravamento da doença, por qualquer fator que seja, aquilo ali tudo volta à tona. E não importa mais tanto o que foi falado antes. Aquela ali é a realidade. No final desse filme tem o que eu acho legal. O paciente tem esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença progressiva, sem cura. Você tem como frear um pouco a progressão dos sintomas. Sim. Então, no final desse filme, ele via os personagens do delírio dele ali o tempo todo com ele, mas ele meio que não dava muita bola. É exatamente isso que acontece com os pacientes que já estão há muito tempo. Eles ficam ouvindo as vozes, perturbam um pouco eles, geram uma angústia, mas eles falam, olha, talvez eu sei. Talvez eu tenha que conviver com isso aqui pro resto da minha vida. Né? É diferente do paciente que começou agora ou está num surto muito intenso. Não tem como você remover aquele surto dele. Tem outro filme que é legal, que eu não sei se você já viu também, Flávia, que é o Lars e a Garota Ideal. Que ele é um filme pouco A Garota Ideal, sim. A Garota Ideal, exato. Que não tinha como remover daquele personagem ali que a namorada dele era uma boneca. Ele começa a se relacionar com uma boneca inflável que ele pede online e ele fala: essa aqui é minha namorada, ela tem uma dificuldade de locomoção mesmo, peço compreensão a todos. Não tinha como remover aquilo dele. Todo mundo chega e entra no delírio dele, assim, porque ele não era agressivo, entra meio que pra ajudar, entende? Pra que ele não se sentisse sozinho. É um pouco de... É muita ficção esse filme, mas... Sim, é quase que, né, estereotipado o caso da esquizofrenia em si, né? Mas mostra muito a situação, né? Tem como a gente tirar que durante o delírio daquela pessoa, não tem como a gente discutir. A gente vai meio que entrar no jogo e vai tentar conduzi-la por um caminho que ela aceite o tratamento, sem ela perceber que a gente está chamando ela de delirante, de esquizofrênico, de bipolar.
pessoa só não quer ser chamada de louca ali. Para eles, tudo, para o paciente, tudo isso se traduz como: sou louco. Principalmente quando ele está em delírio. Sou louco, essa pessoa quer me matar, essa pessoa quer me prender, quer me tirar isso. Então, assim, a gente tem que meio que, né, ir jogando aquele jogo, dar os remédios com o tempo. O delírio vai passando, e aí a pessoa pode ou não ver que aquilo ali foi um episódio de uma doença. Faz sentido para ti, Flávia? Faz sentido principalmente para o lado da esquizofrenia, né? Para o lado do transtorno bipolar. A gente consegue ver, né, que muitos casos, ele é quase um espectro, né? Como tu mesmo disse, na parte de alucinação, o início, ela pode começar, né, que é onde a gente começa a entrar na psicoeducação, eles olham, estou começando a sentir cheiro, eu estou começando a ouvir, né, pensamento, não são vozes, mas tem alguma coisa que está vindo, tem uma sensação diferente, mas aí ela já sinaliza. Por quê? Porque aí dá para intervir, né? A partir do momento que entra num quadro de mania, e aí depende, né? E essa medida de pessoa a pessoa, ela pode entrar num quadro, né, de psicose, mas ali tu não tem como dizer, olha, não é, isso é coisa da tua cabeça. Tu vai ter que conduzir de uma maneira e, infelizmente, intervir e hospitalização, né? E aí a medicação adequada para isso, para entrar. Pode ser que ela tenha outras vezes, é pouco provável desde que ela faça um tratamento adequado, né? Porque está dentro. Eu acho que a esquizofrenia ela é mais lábil, né? Ela vem com mais quadros. O transtorno bipolar ela pode ter acontecido uma vez na vida e Isso. nunca mais. Né? Isso, exatamente. Eu concordo 100%. Agora, tem uma experiência interessante nos delírios, que talvez seja interessante a gente falar aqui, Flávia. Não sei se tu já viveu isso. Foi uma vivência real da pessoa. Então, se a pessoa ela não tiver uma cognição adequada, se ela não... Uma cognição, assim, um nível intelectual mesmo, adequado, ela vai continuar acreditando que aquilo ali foi real. Exemplo, essa minha paciente do Macron. Não foi ela não foi a única, tá? Mas ela falou, depois que já estava medicada, tomando o remédio direitinho, nível adequado, ela falou: não, doutor, o Macron parou de trocar carta comigo, mas ele trocou. Uhum. Sim. Entende? Acontece, né, de algumas vezes eu sei que não era, porque todas as pessoas estão falando, mas eu me lembro como fosse. E muitas vezes, principalmente quando entra um quadro, né, da mania, onde tem aquela glamorização, né, a parte também mais de, digamos, de libido aumentada, então a pessoa que foi super sedutora, que se apaixonou, é uma coisa muito difícil, porque aquela sensação, né, principalmente quando vem uma paixão, né, aquela coisa, permanece em algumas pessoas aquela sensação. Então, assim, eu tenho saudade, mas assim, foi aquela pessoa, se eu ver, né, aquela pessoa hoje, eu vou sentir alguma coisa porque mexeu comigo, tá? Mas fazia parte de um quadro de mania. Então, desacoplar, né, essa sensação psicótica, né, de uma sensação real também é complicado, né? E aí sim, aí são questões de entrar na psicoterapia e tudo mais para conseguir entender que aquilo foi um sintoma, né, e não uma realidade. E de eu tentar negociar comigo de voltar a ter aquela sensação, porque muitas vezes, né, dependendo da situação, ela é sedutora. Eu sempre digo, principalmente hipomania, né? Eu digo assim, não tem, eu falo, eu converso com os pacientes assim, eu acho que não tem um paciente que não diga para mim, eu tenho saudade da hipomania. Tá, mas ela está num nível aqui. E ela vem no combo, que depois é ladeira abaixo. Na parte da mania, na parte já do delírio, da alucinação, ela extrapola. Então, no caso, tem muitos pacientes que não têm noção do que fizeram. Deu aquele branco, né? Tem um período antes, um período depois, não sabe nada, começa a juntar algumas informações que até então, a gente sempre diz se são falsas memórias, memórias criadas, né? Tu fez isso, tu foi em tal lugar, então a pessoa imaginou a situação e aí, né, incorporou como se tivesse feito, né? Do que realmente entrado em memória, né? Então tem uma... Mas muitas pessoas dizem, eu me lembro tudo o que eu fiz, né? Mas hoje eu consigo ver que eu fiz fora de mim, né? Então assim, é uma linha muito tênue de conseguir até o grau, né? O espectro, né, do delírio, o espectro da alucinação,
né? Porque, assim, tem pessoas que vão lembrar como foi, como imaginou que foi, buscou informações das mais variadas visões, né? Ou vai totalmente deletar, né? E aí, às vezes, consegue, na psicoterapia, até lembrar, que é uma coisa que eu sempre digo que é muito questionável, o que vale a pena lembrar, né? Porque eu já tive pacientes que, no caso, outras pessoas gravaram a cena, né? E depois, assim, olha aqui o que tu fez. E dali entraram numa depressão horrorosa, porque aí sim a consciência entrou de como é que eu fiz isso, né? E aí entra na culpa, na vergonha e tudo mais. Então, assim, é muito complicado muitas vezes mostrar, né, o que foi feito. Às vezes é mais fácil, né? Parece que eu estou puxando para o meu lado, mas não deixa de ser. Esse familiar perguntar, eu vi, né? Conto ou não conto? Porque dependendo da situação, pode ser uma situação que pode levar, né, ou a orientação de saber, bom, eu fiz isso e eu não quero fazer mais, por quê? Porque eu vi o quão isso é danoso, do que entrar num sofrimento e culpa, né, porque existe muita culpa depois, né, eu acho que é invariável, eu acho que 99% das pessoas, mesmo não lembrando, sentem culpa por ter feito alguma coisa errada onde mobilizou pessoas, né, eu digo pessoas porque não necessariamente seja a família, né? Porque às vezes vem de uma família conturbada, então já nem está mais perto dela, né? Então é muito complicado de intervir, de mostrar, olha só, isso aqui, né? Olha o teu dano, né? Então é bem complicado com relação a isso. Não sei se já vivenciou esse tipo de relato no teu cotidiano. Essa questão de mostrar o que o outro fez anteriormente não tem muita serventia, exceto se a pessoa está teimando e não aderir ao tratamento. Uhum. Se a pessoa está teimando e não aderir ao tratamento porque já se sente bem, porque tem medo dos remédios, a gente entende, a gente conversa, porque, sei lá, tá duvidando do diagnóstico, já aconteceu também, a gente fala, vem cá, na última vez que tu fez e tu entrou em um surto, a gente sabe que não era culpa tua, a gente sabe que não era você ali, faz parte da doença, mas você fez isso, gastou com isso, se envolveu nisso. Isso aqui faz parte da doença. Tem É um tratamento sintoma, né? medicamentoso, é sintoma. Mas, para você parar de ter, você precisa aderir direitinho ao remédio, à terapia, às consultas. Tem que fazer tudo direitinho. Isso aqui é uma responsabilidade sua. A partir do momento que você deixa de fazer a sua responsabilidade, por qualquer motivo que seja, sabendo que a consequência é essa aqui, eu não estou lhe culpando por causa disso aqui. Mas sabendo, você sabe que tem a possibilidade de voltar a fazer isso aqui que você Não fez. tratando, isso é uma coisa que tem que ter bem claro para todas as pessoas. Não tratando o risco de que aconteça novamente esse tipo de situação, ela é muito maior. Né? Muito maior, muito maior. A partir desse momento que a pessoa sabe de tudo isso e escolhe não tratar, aí a pessoa tem que ser lembrada, Flávia. Mas sim, tem que ser batido. E eu já vi várias vezes isso acontecer. Porque eu falava, olha, isso aqui é uma bipolar tipo 1. E a psicóloga falava, não, você é borderline, não precisa de remédio. Eu chamava para vem cá, isso aqui é bipolar. Aí ele falava, eu sei que isso aqui é bipolar. Eu já falo isso pra ela, mas ela não quer tomar. Sabe que vai dar ruim. Sei que vai dar ruim. 2 meses depois, a menina faz 50 mil de dívida no cartão. Ela era técnica de enfermagem, entendeu? Eu ganhava muito pouco. Aí a gente viu, aí faz 50 mil de dívida, trai o noivo várias vezes. A gente sabia que ia dar ruim, sabíamos que ia dar ruim. Vamos voltar? Vamos voltar. Acabou. Entendeu? A pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quiser da vida dela. Eu tava conversando até com um rapaz agora no direct, não sei nem se ele tá aqui acompanhando a gente. Tava num caso muito difícil, tava querendo desistir de tudo, né? Aí eu falei, meu caro, tem solução. A gente precisa de tratamento. Você tem liberdade, mas eu não quero que você tome esse caminho. Entende? O mesmo vale para os nossos pacientes bipolares, esquizofrênicos, esquizoafetivos, dependentes químicos que acabam psicotizando, né, acabam tendo episódios de psicose. Olha,
Você não quer ter as consequências dessa condição que você tem. Então vamos se tratar. Vamos continuar na terapia, vamos continuar na medicação, vamos continuar analisando hormônio, vitamina, esse tipo de coisa. Faz sentido, né? Sim, Então, total. essa coisa do retomar o que você fez no passado só tem uma serventia. Aviso para o futuro, com toda a empatia e compaixão do mundo. Aí que tá o detalhe. Empatia, né? E não como acusação, né? Como, digamos, jogar a pessoa na informação, né? Digamos, olha só o quão errado tu é, olha como tu faz coisas que não deve. A ideia não é essa, porque ela não foi feita de sã consciência, de planejamento e tudo mais, né? Foi um sintoma. Então tá, olha só, aconteceu, como diz, aconteceu isso e isso, não entendeu. Então tá, eu vou te mostrar, vou te provar, né? Porque já aconteceu de eu comentar, da família comentar, né? De que, não, isso aí vocês estão, né? Vocês se combinaram para falar a mesma coisa. Então, bom, já é um sinal que a coisa ainda não está muito bem, né? Então, né, Totalmente. um complô, né? Então, e aí chegar e então tá, então tu pede para tua família, né, te mostrar, né? Seja lá o que for, vídeo, documentos assinados, né? Então, coisas que sejam mais palpáveis, né? E aí até isso de uma pergunta que fizeram aqui, que é se a psicose pode ser perigosa para a própria pessoa e para os outros. Né? Eu acho que é um leque, né? Perigosa assinando coisas? Sim, pode ser, porque pode comprometer todo um patrimônio de uma vida da família, não só da pessoa. Né? Pode colocar em risco de uma alucinação auditiva de pula, né? Eu tive uma paciente que pensava, tinha um filhinho pequeno, de 7 anos, né? E vinha a voz de bota travesseiro, né? Então, assim, ela tinha consciência, ela conseguia ouvir, ela entrava num sofrimento, né? Porque como ela, uma mãe amorosa que cuidava, e era um dos problemas, ela acabava super protegendo essa criança pela culpa dos próprios pensamentos que tinha. Né? Mas ao mesmo tempo ela não queria tomar medicação porque a medicação é forte, faz mal. Né? Você tem uma fúria com isso. Até ela chegar à conclusão de ela estava entrando num fluxo de que ela estava sendo perigosa, né? Pela vida do filho, que era tudo na vida dela, né? E dela mesma, de uma estrutura toda de uma família, né? Porque em função de uma crise que ela estava lá, em episódios que ela se desestabilizava e o efeito, né, o sintoma nela era de ouvir pensamentos. Ela não chegava a ouvir o comando em si, mas ela assim, tá, e se eu botar o travesseiro, né? O que vai acontecer? Né? E de vir a imagem, né, dela botando e tirando, né? Então, assim, de uma forma recorrente. Tanto que ela concordou, ela entregou, né, temporariamente o filho para os pais dela, né? E ela mesma pediu internação, né? Por quê? Porque ela Muito disse responsável, né? muito, né? Porque ela via que quando ela estava sã, ela super protegia, que a criança não podia sair porque podia se machucar, porque podia ter danos, né? Mas ao mesmo tempo vinha esse tipo de pensamento, né? Ela ficou, acho que umas 3 semanas, se eu não me engano, lá, estabilizou, aceitou a medicação, começou a ficar bem, nunca mais. Né? Muito Então, bom. esta questão, né, de o que pode ser perigoso, os mais variados danos, né? Principalmente atentar contra a sua vida ou a vida de outras pessoas. Porque aquela alucinação de que aquela pessoa é um enviado, né? Seja de um outro planeta, né? Seja de um FBI, né? Digamos, as situações são as mais variadas, onde aquela pessoa vai colocar em risco a pessoa, a família, a cidade, o planeta, e seja foi, então eu tenho que exterminar, né? Porque eu, né, recebi essa ordem. E vai lá e faz. Uhum. Né? A Então, gente, não, a gente não sabe quantos assassinatos, homicídios e suicídios acontecem por conta de psicose. Eu falaria que é muito mais do que a gente imagina, tá, Flávia? Muito eu mais. imagino. Não sai nos autos isso. Mas a pessoa está psicotizando aqui, vai lá, mata toda a família e se mata.
esses últimos tempos a gente ouviu algumas coisas, né? Em algumas notícias, né? De um pai que matou a família, né? Namorado, os mais variados. Eu acho que nesses últimos 2 meses, uns 4 a 5, né, notícias de que foram vinculados na mídia. Uhum. Né? E aí os outros que a gente não sabe, os outros que de repente estejam mais afastados de meios, né, de comunicação, né? Seja por ser numa uma região mais afastada, ou seja numa condição melhor que consegue abafar. Assim, eu considero sempre que assim, as patologias em geral, ela é democrática, né? As transtornos mentais, ela é democrática. Ela não faz diferença de credo, cor, razão social, né? O quanto tem no banco ou que não tem, né? Então, assim, tem uma condição que ela me dá, né? Sim, 100%. Exatamente isso. E a gente, por isso que a gente vê também tanta coisa acontecendo em tudo que é canto, né? Gente, tudo que é religião, tudo que é classe, foi o que tu falou. Todo mundo tem problema. Problemas graves, doenças sérias, esquizofrenia, dependência química, bipolaridade, esquizoafetivo. Nesse meio aí tem de tudo, de verdade. Boa. Eu trabalhei um tempo, né? Digamos, na minha fase final da enfermagem, eu fui consultora da Unesco, né? E eu trabalhava muito com auditoria de morte de materno-infantil, né? E uma das coisas que a gente estudava eram as causas de morte, né? Existia muitas questões que aí não pegava só a questão materno-infantil, mas assim, o que a gente vê nas estatísticas que são as causas externas. O que entra? Tudo que tem no balaio de que a gente não possa, né, classificar, né? Então, muitas vezes o que a gente vê? Brigas de bar. Tá lá dentro do pacote, não, foi assassinado. Mas por que brigou? Né? Era um esquizofrênico, tinha um transtorno bipolar, alguma outra demência, impulsividade, um azar de ter passado no dia, né? De que entram muitas vezes, vamos pegar no caso, né, das psicoses, de que está ali e aquela pessoa, eu tenho que eliminar. Entra no embate, briga, e o que a gente vê? Muitas coisas, né? De pegar esse exemplo, que é mais comum do que a gente imagina. Muitas dessas brigas de bar, né? Tem uso de álcool e drogas. Né? E o que muitas pessoas têm uma predisposição? Né? Elas podem entrar numa psicose, num delírio, né? Por uso de álcool e outras drogas. Né? Porque o álcool também é uma droga. E muitas vezes pode entrar num delírio, entrar em briga, e às vezes tem um desfecho só da briga, separou, né? Vai cada um para um lado, mas às vezes não. Né? Em quantas histórias que a gente vê que acaba em óbito. Então, isso também é uma questão de se observar, de psicoeducar. Né? Não é uma apologia, né? Nós vamos sem droga, sem álcool. Não, é uma questão de consciência. Né? Pode ter pessoas que fazem uso e nunca acontecer nada? Sim, né? Mas algumas não podem nem passar na esquina, né? Então é muito complicado esse tipo de situação. Isso é Né? muito complicado. Muito complicado. Mulher, deixa eu te dar um dado, talvez tu não tenha. Foi lançada uma meta-análise tem um ano e pouquinho. Meta-análise, tá? Meta-análise é o estudo mais robusto que existe na O ciência. estudo dos estudos todos, né? E vamos lá e juntamos, né? Do sistema de saúde público do Canadá. E foi constatado estatisticamente relacionado. Eles fizeram um estudo prospectivo, porque lá no Canadá é o seguinte: todo mundo que usa o sistema de saúde público ou privado tem todos os dados ali. Ou seja, eles podem estudar tudo. Eles fizeram estudo prospectivo, ou seja, para frente, né? Eles começaram agora, eles viram para frente do momento em que foi liberado totalmente o consumo de cannabis no país inteiro. E compararam com antes, que tinha uma restrição, até tipo, foi aos poucos foi liberado o consumo lá, né? Primeiro medicinal, depois em certos momentos, depois só criação dentro de casa, depois liberado total.
houve um aumento de mais ou menos 20 a 30% da incidência de esquizofrenia relacionado ao consumo de cannabis, a liberação total do consumo de cannabis. Gente, isso é gravíssimo. E a gente vê a idade, né? Onde realmente, geralmente começa, né? E é bem o... Isso é gravíssimo. Esquizofrenia não tem cura. Então, imagina, a cada 100 pessoas, 20 tem. Olha só a quantidade, é muita coisa. Relacionado ao uso de cannabis. Ponto. E eles colocaram isso no estudo. Isso está relacionado ao uso de cannabis unicamente. Cara, isso aqui é surreal. Então, assim, consumo de droga, de álcool, a pessoa faz o que quiser da sua vida. Eu sou muito da liberdade. Mas a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Uhum. Eu sei que isso aqui pode me gerar um prejuízo gigantesco, ainda mais se eu tiver parentes na minha família que tenham histórico de problema de saúde mental, bipolares, pessoas que cometeram suicídio, pessoas depressivas, pessoas dependentes químicas, pessoas com esquizofrenia. Você tem isso na sua família? Uhum. Tem. Meu irmão, toma 5 vezes mais cuidado antes de se meter com álcool e com droga. A probabilidade Como de... sempre dizer também, assim, não tem ninguém com diagnóstico. Não, não tem, mas tem aquela pessoa que é deprimida, que já, digamos, é esquisitona, é a do pavio curto, né? Aquela onde todo mundo chega e sabe que vai dar confusão, porque muitas vezes acha que é a personalidade, que é o temperamento da pessoa. Presta atenção, pode ser um diagnóstico, porque lá atrás muitas vezes não se diagnosticava. Então, assim, além desse diagnóstico, ver comportamentos da família. Totalmente. Totalmente. É como eu investigo história familiar no meu consultório. Não vou... Tem gente diagnosticada com bipolaridade, com ansiedade, não. Não. Tem gente que era muito violenta na tua família, que quebrava tudo dentro de casa. Eu tenho um paciente que veio para mim investigar autismo. E ele não tinha autismo. Ele achava que tinha porque ele era muito frio emocionalmente. Mas aí você via a história de infância dele. Exato. A mãe dele batia nele todo santo dia, de mão aberta. E a irmã da mãe dele, a tia dele, dava de soco nos filhos dela. Teve um dia que ela deu um soco numa criança de 5 anos, tirou os 2 dentes da frente. Aí o outro irmãozinho, de 7, não tinha feito nada, mas ela falou assim, Já se esse que aqui vai ficar sem dois dentes aqui, vamos tirar os dentes desse outro aqui. Deu soco até tirar. Chama muita atenção. Chama muita atenção isso. aqui entra na normalidade, né? Muitas vezes da família, né? Eu vejo assim, eu costumo falar, né, para os pacientes, ó, todos nós, né, somos sequelados de família. Ninguém escapa, né? Só que uns têm mais, outros têm menos, uns são, né, tem os riscos patológicos, né? Tem muita coisa da normalização da violência, né, da pessoa, como tu mesmo disse, né, no teu caso do paciente que tem traços que tu imagina que seja autismo, mas ele tem uma proteção muito grande ali, porque se ele botar emoção, é chumbo. Não tinha como falar que ele era autista. Não tinha. Se tinha esse problema, eu falava, meu caro, tu consegue ver que a tua família já vem com isso aqui há muito tempo? Ele falou, sim, eu entendo 100%, vou trabalhar nisso aqui, acabou. Entendeu? Ele saiu sem diagnóstico de autismo, tá feliz da vida, tá bem hoje. Trabalhou na terapia, né? Mas isso aqui existe. Isso aqui existe. Então a gente vai buscando outras coisas na história familiar da pessoa e a pessoa tem que ter muito cuidado com essa questão dos hábitos, voltando lá atrás, essa questão dos hábitos para não acabar desenvolvendo uma coisa muito grave. O sintoma psicótico é muito grave. Doenças, essas doenças assim pesadas da nossa área de saúde mental, bipolaridade, esquizofrenia, esquizoafetivo, dependências químicas são graves. Então a pessoa tem que ter muito cuidado. Não é fazendo uma apologia, uma bandeira anti tudo aqui, não. Mas é responsabilidade com a sua liberdade. Ponto. É só isso aqui. Exato. Uma coisa assim, ó, que eu tenho conversado bastante e a gente vai observar muito, que vai, não é que vai despertar, mas não deixa de ser a palavra, né? Mas que a gente vai conseguir observar com mais frequência, tá chegando a época de eleição. E vai entrar muito as questões de radicalismos, seja o partido que for, não estou falando do partido em si, estou falando da defesa, paixão, né?
daquela paixão, daquela de o que vale é meu, o que o outro tem que morrer, porque não é o que eu quero, né? Então, assim, tenho as suas escolhas partidárias, tudo bem, democracia está aí, seja ela que ela for, mas vai começar a entrar muito embate, a gente começa a ver, assim, ó, briga na família. Por quê? Porque se tem um componente, tem, digamos, dessa ativação, vamos dizer assim, tu tem um componente de herdabilidade. Então, provavelmente eu vou brigar com alguém que já tem aquele genzinho, né? Então, são as disrupções que dão, discussões que dão fervorosas, né? Ofensas, muitas vezes brigas que tem nesse período, né? 100%. Então, assim, são coisas que vão aflorar muito, porque por dar esses gatilhos, muitas vezes podem levar, né, a uma crise de uma alucinação e uma psicose, por consequência, até. Né? Então, eu fui o enviado porque eu estou determinado, porque aquela pessoa ali, ó, ela está ali só para entender quem são os do outro partido, porque eles vão contar tudo e mandar matar, ou mandar fazer qualquer coisa. Então, assim, é uma linha tênue. Então, qual é o conselho? Não entre em confusão partidária, por favor, né? Assim, possa ter uma discussão desde que entre neste ponto da saudável, que é ótimo, faz parte da democracia. Eu vou defender o que eu acredito e vou mostrar. Agora, embates pode levar a consequências muito danosas, principalmente quando a gente tem um histórico daquela pessoa geniosa, pavio curto, que gosta de confusão, que é justiceiro, né? Então, observem, né? Tenham cautela. E até mesmo se a pessoa está um pouquinho antes desse passo, comentar. Eu acho que cabe também, olha, tu está começando a extrapolar, avalia. Porque se a pessoa tem uma certa psicoeducação, ela vai dizer assim, tá, já estou começando a sair do meu ritmo, eu vou recuar, não vou me meter, não vou sair em lugares que possam gerar conflito, né? Mas isso há 30 passos antes, né? E de uma psicoeducação, uma consciência de que esteja, né, esquecendo da medicação ou abrindo, às vezes, um quadro, né? Então, assim, aí também não tem nem a noção, mas que saiba a que medidas eu posso fazer. Bom, Flávia, vamos fazer uma sessão porque eu estou vendo que o teu negócio está ficando pior, né? Vamos agendar com um psiquiatra, porque de repente aquela medicação ela pode ser ajustada, não é aquela. Porque é um trauma, né? Vamos mexer na medicação. Não, eu não aguento mais, né? Né? Mas às vezes, naquele momento, o ajuste de uma medicação que vai diminuir o pensamento, que vai botar em ordem, que vai te botar para dormir melhor, seja aquele equalizador para te deixar mais estável e passar essa onda. Né? Porque assim, depois que tu começou a surfar, a onda te leva. Então, não pegar ela, né? Não sei se é a tua linha, né, digamos, de fluxo de pensamento. Meu amigo, controla tudo que for te deixar instável. Controla qualquer coisa que te estresse de uma maneira que você vai perder seu equilíbrio de saúde mental. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É briga. Você sabe que se você começar a falar de Flamengo e Vasco vai dar briga. De Grêmio e Inter vai dar briga. Meu amigo, não fala, entendeu? Vou ver o jogo, vou me estressar lá com o juiz. Não, evita. Evita. Ou então trabalha muito bem na terapia para saber se controlar, saber ressignificar. Beleza, isso é válido também. Mas evitar. Política te estressa? Tenha suas opiniões, evita ver qualquer notícia. Se alguém começar a conversar, pensa antes que a pessoa tem o direito de falar aquilo e você considera antes se vale a pena conversar ou não, se a pessoa é aberta ou não, se você vai estressar ou não. É isso, evitar. É evitar qualquer coisa que desestabilize e te leve a ter sintomas, a ter ciclos de humor, a ter ciclos graves com psicose. É exatamente isso. Eu concordo 100%. Tem muitas situações que às vezes acontecem, né? Principalmente no que a gente chama no estado misto, né? Que a pessoa ainda está deprimida, mas ela está num alto grau de irritação. E uma das coisas que acontece é o filtro que acaba, né? Então, às vezes entra em confusão, mas e pega um momento de pessoas e contextos que conseguem alimentar essa, digamos, confusão, que é um fator que possa desencadear e tu entrar para o quadro
né, de mania. Por quê? Porque tu tá numa ativação, tá sem energia, mas a chavezinha, às vezes, para esse tipo de situação, ela se torna mais favorável. Então, entrar em situações que tu possa, digamos, controlar. Até tem uma pergunta que ela diz assim, se estresse ou os traumas pode desencadear psicose em alguém que nunca teve sintomas. Né? Então, eu costumo falar, Flávia, que não tem psicose quem quer, tem psicose quem pode. Em que sentido? A pessoa tem que ter genética já para aquilo. A pessoa tem que ter uma genética já. Não vem de qualquer jeito, tá certo? Então, você tem que normalmente são pessoas jovens, até no máximo 25, 26, no máximo 25, 26 anos. Se a pessoa não teve nenhum episódio psicótico até ali, é difícil a gente pensar, eu consigo pensar em um caso de uma pessoa que abriu com 28, Não que não 29. exista, né? Mas a probabilidade sempre é menor, né? Totalmente. Eu consigo pensar em outro caso de uma pessoa que teve com 39 anos uma psicose. Nem foi paciente minha, foi irmã de uma paciente minha, mas eu vi lá o laudo direitinho documentando isso. Então, é muito difícil. Beleza, vamos imaginar então que você é um paciente, na média, no máximo até 25 anos, que você está preocupado. Poxa, minha mãe foi diagnosticada com bipolaridade. Meu pai, ele era etilista, ele bebia muito, né? E ele morreu ouvindo umas vozes aí, ninguém sabe o que que era. Eu tô preocupado comigo. Cara, evita estresse. Porque, de fato, não é só você ter a genética, mas são os estresses que vêm do ambiente que fazem com que essa genética se ative. É o que a gente chama de epigenética. É como se você tivesse ali um tronco de uma árvore que ele é muito sensível e você tivesse muita mata ao redor. Esse tronco da árvore, se você encostar nele, você vai ter problema. E os estresses é como se fosse a retirada dessa mata. Quanto mais estresse e mais mata é retirada, mais fácil você fica de encostar nesse tronco. Próximo estresse que você tiver, se você já tiver mata retirada de modo suficiente, você vai ter realmente sintomas sérios. Talvez psicóticos, talvez não. Então, o controle de estresses é essencial. Eu vou colocar aqui nesse controle de estresses, não só estresses com o cônjuge, não só estresses de trabalho, mas estresses químicos também. Eu vou colocar aqui comida ultraprocessada, vou colocar aqui álcool em excesso, uso de drogas, tabagismo. Eu vou colocar aqui anabolizante, tá certo? Eu vou colocar aqui uso indevido de chip de beleza, hormônio, tá? Todos esses são estresses reais. Sim, são estresses fisiológicos, né? Então, eles estão ali. Vem Vance Ritalina para quem não tem indicação. Ah, tô aqui estudando para concurso, vou tomar uma Ritalina aqui. Estresse. Ou para ficar mais disposto, né? Assim, já é um uso, né? Totalmente. Isso aqui tudo estressa e pode gerar psicose. Isso aqui tudo estressa e pode gerar ciclos de humor graves. A pessoa tem que evitar isso aqui ao máximo. Faz sentido, não né? que faz total sentido. Não que uma pessoa, por exemplo, com um transtorno bipolar, não vá fazer o uso de Venvanse ou Ritalina porque tem a TDAH, né, como órbito, mas é uma questão de controle, né? De estar estável e eu preciso dessa medicação, eu tenho uma predisposição, então eu vou ter que ver o custo-benefício, né? Porque muitos têm, mas pelo polo do tipo 2, que é o polo mais depressivo. Não que não se retire, né, a atenção, mas assim, é possível, mas é um controle muito intenso, porque o limite dali da minha disposição com o meu foco e versus hiperfoco é uma linha muito tênue, né? E ela é muito difícil, digamos, da pessoa perceber. Por quê? Porque dá disposição, né? Então, assim, tem que estar muito conhecedor de si mesmo, de assim, eu estou bem demais, né, para a situação. Não é aquele medo, eu tô ficando bem, então eu tô entrando, porque isso é um dos medos, né? Quando a pessoa começa a ficar estável, não, eu tô começando a ficar bem, então eu acho que eu tô entrando em uma... Não, uma linha tênue, né? De entender que o limite está passando. Geralmente vai ser com alguém avisando, olha, tu tá animado demais, tu tá falando demais. Né? Como é que tá o teu sono? Não, mas eu tô produzindo porque eu tô fazendo... Então, assim, ela é muito sedutora. Então, o conhecimento e saber disso, de como é que eu dou um passo anterior,
é quase como tirar o doce da criança, né? Totalmente, totalmente. Tipo Mas assim, digamos, é a retirada do ticket, né, para descer o tobogã, porque assim, o combo vem, né? Não tem. totalmente, totalmente. Tem um paciente que ele fala que ele fica super poderoso, ele é genial. Genial, ele é um programador top, assim. Ele fala que na mania, nossa, ele gosta de jogar um jogo de muita estratégia. Ele falava que via 10 passos à frente de todo mundo, assim, na mania dele. Ao mesmo tempo, ele, né, ele chegava ao ponto de quase agredir a esposa. Então, Sim. é uma coisa que não compensa. Não Não, compensa. porque se muitas vezes se torna realmente muito criativo. Pessoas que de repente fazem um investimento e tudo mais, pode dar certo, porque tem né, os investimentos de risco, tem o risco, né? E a pessoa tem esse filtro eliminado. Mas é um grande contexto e ele é muito perigoso, porque assim, ele não é só coisas positivas, ele vem com danos. Né? Tu não tem como triar. Bom, eu quero esta e essa parte de hipomania, o resto não me interessa. Não, meu filho, infelizmente não vai vir e o preço vai ser muito alto, né? Porque tu não tem como triar. Né? Eu tinha uma paciente que ela era não, é, né? Artista plástica. Ela esperava o momento dela, né? De hipomania, beirando quase a mania, né? Ela produzia, né? Só que depois ela já estava preparada. Olha só como é uma coisa de ciclo, né? E assim, eu consegui mudar isso. Que ela assim, depois disso aqui eu sei que eu vou hibernar, né? Interessantíssimo isso aí. E tentar conseguir fazer. Bom, consegue ser produtivo ao longo da tua vida. Tu não precisa eu brinco, né? Não precisa queimar fosfato, né? E teu tempo, e teu cérebro para ele ser produtivo e depois entrar num processo e aceitando essa fase cíclica, né? Porque assim, ela não queria deixar de ter o lado criativo, que era o sustento dela, né? Mas negava o tratamento. Então, assim, ó, foi muito difícil, né? Porque, mas assim, uma família toda com uma estrutura botando lá pressão e assim, se tu não fizer, né? Corta, corta, corta. Bom, então eu sou obrigada, né? Conseguiu entender e, lógico, continua, né? Continua sendo artista. De vez em quando ela tem uma hipozinha e ela mesma diz, tá, eu estou produzindo, eu já vou começar a regular e vou cair, né? Eu vou parar minha produção para não cair depois. Porque aí ela conseguiu ver que como era bom também não entrar nas profundezas, né? Então, que isso dói, né? Ninguém quer, né? A mania todo mundo acha legal, mas assim, ó, eu não quero voltar para depressão, né? Então, são maneiras de conseguir tentar assim, modular um pouco para que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, assim, vamos modular e entender esse custo-benefício, né? Mas é um trabalho árduo, né? Por quê? Porque o resto tudo, como eu digo, o resto tudo está no canto da sereia, né? Então, assim, bem, é bom, é ótimo. Que não nota, né? Não nota, não nota. Eu falo disso muito. Nenhum paciente quer sair da mania. É muito bom estar na mania. A pessoa se sente muito bem, assim. Tem um custo intrínseco da mania, porque a pessoa está fazendo besteira, normalmente. Mas não tem uma noção, Mas né? Do dano. não tem noção nenhuma. E o pós é o pior. A pessoa tá na vala, não consegue se levantar para nada, tá com a autoestima lá embaixo, sem energia Culpa, nenhuma. né? É, Culpa, cansaço, vergonha, assim, a falta de vontade de coisas básicas, né? De eu conseguir ter força para me levantar e ir lá escovar um dente. Nem isso. Né? Qual é o sucesso do dia? Eu consegui levantar e escovei meu dente. Maravilha! Aquele dia foi um maior sucesso. E aí a vergonha de eu não consigo fazer isso, que é uma questão básica que qualquer criança faz e eu não consigo. Então, assim, olha o processo que é. Então, assim, poder evitar entrar nessa situação, de poder evitar que alguém que tu ame, que tu goste, ou simpatize, seja o que for, tu conseguir fazer com que ela evite toda essa situação, é um ato de muita, digamos, muita amorosidade, não é? Que tem. concordo 100%. Eu vou dizer pro pessoal assim, ó, quem tá gostando, por favor, vai lá, depois assim, no que terminar essa live, vai estar lá postada, curtem, né? Compartilhem com as pessoas, porque
se a gente puder divulgar esse tipo de situação para outras pessoas, né, a gente pode até mesmo salvar alguém, né? É mais comum, é muito mais comum do que a gente imagina. Totalmente, totalmente. E a gente recebe relato, né? Os conteúdos que a gente produz educa as pessoas, realmente ajuda. Uhum. A pessoa puder compartilhar, puder divulgar o que a gente está conversando aqui para familiares, para pacientes, ajuda e ajuda mesmo. Muito. Exato. Eu vou te fazer duas perguntas em uma, né? Que é como é que é feito esse diagnóstico de psicose e qual é o momento, né, de procurar ajuda profissional ou de carregar a pessoa, né, para uma ajuda profissional. É muito simples o diagnóstico de psicose. É um dos mais simples na psiquiatria, inclusive. Você vê nítido ali que a pessoa está num estado mental acima, ela está num excesso de energia, às vezes ela fala demais, aqueles delírios clássicos, né, que tá ali no episódio mesmo, ela fala demais, ela fica atenta, né, toda hora olhando assim, porque às vezes ela vê vulto, ela ouve coisas, entendeu? Ou simplesmente perguntando para a pessoa, você ouve alguma coisa falando com você? A maioria dos pacientes, quando ouve, vai falar, eu ouço barulho, eu ouço latido, eu ouço bater de metal, eu ouço pessoas me chamando, eu ouço pessoas conversando, eu ouço pessoas rindo de mim quando eu vejo não é ninguém, né? Uhum. Você vê algum vulto? Eu vejo às vezes um vulto passando, eu vejo às vezes minha avó morta bem aqui falando comigo. Eu já tive um paciente que falava que via um dinossauro andando, né? Esse tipo de coisa, se perguntar direto, assim, ajuda. Ou então você perguntar para um acompanhante, é importantíssimo. Normalmente essas pessoas vêm acompanhadas, elas não vão para o médico por conta Não, própria. não. Então a pessoa arrasta. É Uhum. muito evidente que a pessoa está passando por algo e aí vai ter um outro cristão que vai arrastar o paciente para o consultório. E aí você pergunta, o paciente fala, por que a minha mulher, ela planejou queimar toda a minha casa e matar minha mãe? Ela tá de complô contra mim, ela vai tirar todo o dinheiro da minha conta, depois vai matar todo mundo, porque ela tá ficando com o prefeito. Aí você olha assim, né, pra mulher dele, ela fala, Nada. nada disso está acontecendo. Né? Aí você olha para o seu João, que está falando tudo isso, fala, seu João, eu entendo tudo isso. Isso aqui deve estar causando um sofrimento enorme para o senhor. Muita ansiedade, muita tristeza, não é, seu João? Sim, doutor, sim, obrigado, muito obrigado, você está me entendendo finalmente. Então, vamos agora tratar essa ansiedade, essa tristeza com esse remédio. Você faz o quê? Passa um antipsicótico para o seu João, Uhum. entendeu? Porque, assim, não tem condição. Se possível, se necessário, se tiver condições, hospitalização. Às vezes, já quero deixar claro, né, que às vezes a única saída, principalmente quando tem risco da pessoa ou das pessoas que estejam em volta, a internação se faz necessária. Né? Tanto é que existem alguns momentos que vai ter que ser até uma internação compulsória, né? Porque se a pessoa está delirando, ela vai negar tudo, né? E assim, só que dentre essas vozes, dentre esses comandos, pode ser contra a própria pessoa, né? A vida da própria pessoa ou de alguém. Então, assim, não vai querer dormir com o inimigo, né? De chegar. Então, assim, às vezes se faz necessário, né? Até que eu moro no Rio Grande do Sul. Veio a semana passada que tem agora um projeto do próprio dos bombeiros, né? Onde tu possa chamar e eles têm todo um treinamento para saúde mental, né? Eu até quero estudar mais Que legal. detalhadamente para eles conseguirem contornar essas situações de saúde, riscos para pessoas, para conseguir até poder levar, né, para, digamos, um hospital de referência, para não necessariamente internar, mas dar o primeiro atendimento de emergência para que a pessoa também, né, volte, né, o famoso dá um sossego-galeão, né, normaliza um pouco, né, dentro do que é possível, para ver tanto a família quanto o paciente, a família, ver o que vai ser feito. Tá, normalizou, diminuiu do surto, é possível fazer, né, em nível ambulatorial? Não, tem que ser por internação, vai ter que ser uma medida compulsória ou não, é muito delicado.
né? Mas muitas vezes se faz necessário. Né? Então, é bom, digamos, trabalhar todas essas questões, né? E até mesmo, né, uma sugestão de pessoas que têm essas, familiar, que têm esses tipos de situações, ver quais os recursos que existem na sua cidade. Para quando precisar acessar, já esteja tudo em mente. Tem um médico psiquiatra, o que eu faço se acontecer tal coisa? Né? Ligo para ti, chamo, né, uma ambulância, né, particular, SAMU, levo para o hospital, qual hospital, o que eu falo, né? Então, para quê? Para otimizar de uma maneira, né, muito mais prática. Por que eu te pergunto? Porque já aconteceu de pacientes que eu tive que foram para emergência, né? Porque estavam em delírios, delírio em função de uso, né? De cocaína, né? Então tá, do que ele diminuiu, né? Fizeram lá todo né, o uso de medicações e tudo mais, deu a estabilizar e parou e nunca mais foi feito mais nada. Ah, não, foi só aquele momento porque estava usando droga e tudo mais. O que aconteceu? Repetiu, né? Então, assim, já era um quadro que estava abrindo, né? Pelo uso, né? Aquela coisa que tu falou do ambiente, né? Dos estressores, né? Então, teve um estressor químico ali, né? De virada de noite, até assim, tem, né? Um combo de situações aqui a pessoa chegou ali. Então, também observar, se tu tem um jovem que teve, né, uma internação por uso indevido de álcool, droga, também investigue a história da família. Não aquele momento só, pensa, bom, estava ali na balada, foi no embalo de todo mundo, ele era mais fraco para droga, né, e pegou mais, né, que às vezes eu disse, não, dá uma olhada como familiar, como namorada, namorado, seja quem for amigo, o que aconteceu e o que possa ver, até para quando a pessoa sair dessa situação, ir lá e conversar. A rede de apoio é muito importante. Muito Né? importante. De tu Essencial. poder ir numa festa e não necessariamente tu ter que beber, né, ou fazer uso de droga para fazer parte. Ah, é chato, né? Eu ir para um lugar e não beber, não cheirar, não fumar, não qualquer coisa, né? Mas te garante uma vida plena, né? Então, assim, eu posso começar a aprender, e aí entra na psicoterapia, a me divertir de outras maneiras. É a grande, uma das grandes fontes do sofrimento mental dos nossos pacientes, Flávia, vamos entender essa palavra no estrito senso, tá? Estrito senso mesmo, mas é a ignorância de meios. O não saber que existem vários caminhos na sua vida, que você não está fadado àquele caminho para ser feliz, Uhum. aquelas coisas que você já sabe. Não. Você abre a sua cabeça, você conhece outras coisas e você vê, olha só, o mundo é muito mais daquilo do que aquilo que estava na minha cabeça. E eu tenho condição de ser feliz porque agora eu sei disso, disso, disso. Eu agora sei fazer, sei me divertir assim, assim, assado. O É produtivo, exatamente, né? exatamente isso. É exatamente isso. Então, bem, eu acho que a terapia é essencial. Eu costumo falar para o pessoal, paciente psiquiátrico de forma geral, não psicótico, mas paciente psiquiátrico de forma geral, 100% vai precisar de terapia. Alguns talvez precise de mim, mas 100% precisa de terapia para entender. O sofrimento, ele necessariamente teve uma raiz em algo que a pessoa não entendeu direito, assim, não sabia direito e acabou As fazendo sequelas mal. que eu brinco, né? As sequelas que a gente tem. Né? Exato, exato. Uma coisa familiar que a pessoa não entendeu e está carregando. Necessariamente tem raiz aí. E a biologia entrou depois. E a gente vai, às vezes, corrige, Muita, às vezes freia a biologia. É desse jeito. tem muita coisa assim que esteja, né? Porque como tu mesmo disse, às vezes não necessariamente seja de um diagnóstico em si, mas de uma fotografia que eu tirei daquele momento de um pai, de repente, uma mãe, alguém, né, da família que estava surtado e tirou aquela fotografia e ainda assim, aquilo como verdade. Como, né? A palavra é forte, mas assim, não deixa de ser, traumatizou, né? Ou marcou, né?
seja de uma coisa muito forte ou de competências, né, de merecimento. Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo ter sucesso, porque muitas vezes ao longo da vida foram escutando coisas de pessoas que estavam fora, né, do seu contexto, né, delirando muitas vezes, de, tu é um enviado do, né, do diabo, né? Tu veio para cá para trabalhar, atrapalhar a vida de todas. Tu não, imagina uma criança em formação escutando algumas coisas, alguns comentários, né? Então, assim, grave, né? Vai abrir o quadro por isso, mas não, mas tem lá, tem crenças, tem sequelas com relação a isso, né? Então, é importante trabalhar, né? Aí, até estava me lembrando, a gente conversando de drogas e tudo mais, umas 2 semanas atrás, a paciente disse assim, a minha alegria, eu conseguia, ela é jovem, né? Eu consegui descobrir que eu posso ir para balada e me divertir sem precisar usar droga, né? Porque assim, não tinha uma festa que ela não ia. Então, ela conseguiu de usar isso, né? Ela sabe, doeu, porque vê todo mundo, mas assim, agora eu consigo me divertir, né? E sem indução de diversão, ela dizia. Por quê? Porque agora eu vou me divertir sendo eu mesma. Os outros eu precisava, né? Ter né, um acelerador. E o processo é esse, de entender que tu possa fazer várias coisas independente de um protocolo, né? De uma bengala, seja, né? Seja o que for. A bengala de um relacionamento, a bengala de droga, a bengala de permissão, né? Assim, são mais, as drogas são variadas, né? Sejam emocionais, físicas, né? Ou químicas. Mas tentar se entender, tentar buscar como uma prevenção, né? E eu acho que isso, sim, de tu entender e tu tá vendo que aquela pessoa não tá muito bem, então, olha só, né? Eu gosto de ti e tudo mais, mas tem dias que tu tá super contente, tem outros dias que tu não tá, tem outros dias que tu dá bom dia para todo mundo, outros dias a gente vê que tu fica olhando pro lado ali, mas não tem nada, né? Porque a pessoa pode estar conversando com alguma coisa, né? Pode ser uma pessoa distraída que está pensando, sim, mas mesmo assim já é um indício de vou procurar por que eu estou tão distraída, vamos dizer assim, né? Mas quando alguém falar, de tentar observar, porque existem as pessoas que estão próximas, que são as pessoas queridas, né? Porque tem gente que só quer atrapalhar a vida, né? Mas as pessoas que estão ao teu lado e dizendo as coisas não estão bem, né? E não adianta falar isso num momento de crise que vai entrar num lado, né? Se tá psicótico que tu tá falando, vamos conversar, né? Vamos fazer uma DR, não vai adiantar nada, né? Não vai ser muito pior. Então, esperar baixar e assim, agora nós vamos conversar. Porque aí o discernimento do processo cognitivo, né, melhorou. Nem que seja parcialmente, mas melhorou. Então, buscar essa rede de apoio, seja família, seja psicólogo, psiquiatra, os amigos, né, mas que tenha uma rede de apoio, é a melhor coisa que possa fazer como uma prevenção, né, e uma manutenção de saúde. Né? Sim, até mesmo porque psicose não é uma sentença. Não, Psicose é uma síndrome que tem seus sintomas, que são tratados de maneira médica e a pessoa pode viver normalmente a vida dela, na maioria esmagadora das vezes. Ou que a gente faça esse reforço. Se psicose não é uma sentença e é uma condição médica, existe tratamento. Quanto mais pessoas que se importam com você estejam envolvidas, estejam te ajudando, sejam um suporte, melhor seu prognóstico, melhor o seu desfecho. Mais vida você vai ter e são muito maiores as chances de você olhar para isso como um episódio que foi tratado, nunca mais voltou, e você vai conseguir viver sua vida livremente e bem. Parece até muito clichê, né? Mas não é. É a pura realidade, né? Porque assim, não é aquela coisa de otimismo, não, vai dar tudo certo, é tudo maravilhoso. Não, é uma coisa que é fato, né? Tem tratamento, tem o que precisa ter identificação, né? Para daí em diante ter um encaminhamento e, vamos dizer assim, mente aberta para aceitar as coisas que estejam envolvidas, as possibilidades de melhor recursos, né? Seja medicamentoso, seja psicoterapêutico, seja de mudança de meio,
né? A gente, né, uma coisa Totalmente. que a gente não comentou, né? Mas às vezes também mudar o seu meio, né? Assim, né? Eu acho que tem muitos memes que aparecem videozinho, né, no Instagram. Tu bota lá na laranja toda, né? Uma podre no meio de boas. Daqui a pouco todas as ruins. Né? Então, às vezes, tu ser a laranja que corre o risco de apodrecer, sai antes. Né? Totalmente. Dá Totalmente. trabalho? Dá, mas qual é o custo-benefício? Até para o ciclo, né? Porque às vezes tem uma retroalimentação ali. Né? Então, buscar isso. Né? Busca ajuda. Bom, eu não tenho dinheiro suficiente. Gente, o SUS está aí, ele funciona. Né? Tu trabalha, né, no CapSaber, tu bem sabe. Possa ter algumas restrições de tempos, vagas e tudo mais, mas ele está Muita ali. gente é ajudada. Associações, né? Assim, as universidades em si, escolas, por exemplo, escolas de especialização na psiquiatria, na psicologia, eles têm serviços, né? Onde os alunos eles têm que aprender. Então, assim, são profissionais formados que estão ali buscando uma especialização que muitas vezes é um valor social. Então, assim, busca ajuda onde for. Né? Então, conseguir tentar entrar nesse meio que seja um encaminhamento, existem muitos profissionais que trabalham com valor social, tem muitas ONGs que trabalham, né? Então, o acesso pode ser mais difícil, mas pede ajuda, né? Às Sim. vezes tem pacientes, pessoas, né, para mim assim, eu queria, né, ser atendido por ti, mas eu não tenho condições, mas eu queria muito. Tu aceita eu te dar uma sugestões de lugares? Né? Então, assim, qual é a tua cidade? Né? Então, às vezes eu tenho os lugares, né? Mas tem muitos colegas que têm, que trabalham, né? Em clínicas, sendo supervisores e tudo mais de outras clínicas de formação, que eles manda para cá porque tem equipe, né? Social. Então, assim, se dá para ajudar, vamos lá. Né? Então, assim, tem lugar para todo mundo? A gente queria para todos, às vezes não, mas dá trabalho, mas eu acho que vale a pena. Muito a pena. Sempre vale a pena. Eu não conheço uma pessoa que não começou a fazer um tratamento social que fosse, particular que fosse, e que estava numa condição séria dessa, que não falou, olha, devia ter procurado antes até. Ainda bem Exato. que me levaram. Ainda bem que eu iniciei esse tratamento. Eu não sei onde é que eu estaria. É isso. Vale a pena. Que as pessoas tenham coragem e que tenham pessoas que possam ajudar essas que não têm coragem também. Uhum. Olha, vamos lá, insistir, reforçar, arrastar quando for necessário. Mas vamos lá, você vai ficar bem, depois você me agradece. É A isso. gente, a gente arrasta, né, fazendo até a sua parte, mas a outra parte é a pessoa também entender e fazer a sua parte. Aí vai. Né? Totalmente, totalmente. É isso. É isso. Às vezes tem que ter paciência até a pessoa entender, mas sempre compensa. Sempre compensa. Exatamente isso. Maravilha. Mauro, a gente disse que não que ia levar, né? 1 hora tu viu que passou, né? Tu ganhou, né? Eles, É, o seu mulher. celular vai passar de 1 hora, né? Eu disse, eu sempre digo, vai levar 50 minutos, por aí sempre vai a uma. Hoje já passou, deu 1 hora e 20, né? Mas é um assunto que eu acho que é super válido. É um assunto que não é que passe digamos, nas famílias de todas as pessoas, mas eu acredito que as pessoas que nos acompanham têm uma história, né? Não toda, mas de pinceladas do que a gente falou, né? Porque tem, digamos, uma afinidade pelo assunto. Então, assim, se puder passar para outras pessoas, de orientar, procura ajuda, né? Assiste a live, manda caixinhas, né? Eu sempre falo assim, manda caixinhas para. Eu adoro responder caixinhas, né? Como eu disse hoje, todas as perguntas que teve do que a gente falou foi baseada só na caixinha que eu mandei, eu acho que foi ontem ou ontem que eu botei só a live, né? Faça essa pergunta, né? O pessoal já sabe. Então, se surgiu alguma dúvida, né, não veio aqui nenhuma, né, só alguns comentários muito legais, mas se tiver dúvida, bota lá na nossa postagem, né, ou se não tiver dúvida de não querer, digamos, aparecer ali,
manda no direct para nós ou manda pela caixinha, vai ser, né, eu estou respondendo por ti também, né? Totalmente. Pode Vai ser mandar. um prazer responder, porque realmente a pergunta de pode ser a dúvida também da outra pessoa. E não existe pergunta boba, né? Exato, 100%. Me coloco à disposição. Reforço. Pode falar por mim, isso aí é tranquilo. Gosto muito de responder também, gosto muito de ajudar. Pode chegar lá comigo. Sempre eu coloco caixinha, manda lá, que a gente ajuda muita gente, não só a pessoa que está perguntando. É exatamente isso. Boa. Eu só tenho te agradecer, né, por essa noite, pelas informações. Eu acho que foi uma conversa muito, apesar do assunto, né, ser complexo, mas eu acho que foi de uma forma muito leve, né? E essa é a ideia da gente poder passar, né? Tu também sempre está postando coisas muito relevantes, né? De passar assuntos que sejam relevantes, nem que eu digo, nem que seja importante para uma pessoa fez sentido, já ganhei o dia, né? Então, assim, Totalmente. por favor, né? E já, como eu digo, vamos fazer outras nos outros assuntos também, de sugestões de caixinha. Então, se alguém tiver sugestão de outras lives, né? Estamos aqui, né? E eu só tenho que te agradecer. Estamos juntos demais. Muito obrigado pelo tempo, pelo convite, pela conversa maravilhosa, Flávia. Conta comigo, tá? Outras lives provavelmente virão. Conta comigo, a gente tá junto, tá? Vamos ajudar todo mundo que precisa. Certeza, muita gente vai se beneficiar ainda dessas nossas conversas quase despretensiosas. Vamos seguir. E eu agradeço também a todos que já estiveram aqui e o que vão assistir, né? Que muita gente assiste depois, né? Agradeço a todos vocês e desejo uma ótima noite. Bom, Maravilha. muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Flávia. Bom dia. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Tchau, tchau. Mulher, se cuida.